Segunda, na verdade, terceira aula de hoje, aula de cinesiologia para bacharelado. A gente falou na semana passada, eu sempre faço um resuminho do que a gente comentou na semana passada, desculpa, na aula passada. Eu sempre faço um resuminho do que foi falado. E, no caso, a gente lidou com a diferença cinesiológica entre posição e movimento. E posição é a postura que eu tô, então eu tenho uma foto e nessa foto eu descrevo a postura, eu descrevo a posição baseado nas condições articulares, tá? Nas posições articulares. E se eu tiver duas imagens, eu sei mais ou menos eu sei quais são as posturas diferentes entre elas, posições diferentes entre elas, e eu assumo que eu tenho um movimento simples, tá? O ideal seria que a gente tivesse um vídeo que a gente pudesse dizer qual é o movimento que está sendo realizado. Passei uma série de exercícios para vocês, espero que vocês tenham feito, tá? E o movimento é o ato de se mover. E aí o movimento ele pode ser separado em dois tipos. O movimento pode ser linear ou angular. No movimento linear, ele também pode ser separado entre retilíneo e curvilíneo, isso a gente falou na aula passada. A gente também falou de movimentos angulares, que é o giro em torno de um eixo, tá? Então estou girando em torno de um eixo. Esse aqui foi o gifzinho que falaram agora, né? Sobre saber exatamente para onde está girando. Eu tenho um eixo que vai ter um eixo de cima para baixo e eu vou rodar em volta por esse eixo. Esse eixo é um ponto fixo, eu vou rodar em cima dele, que no caso é esse aqui. Esse aqui seria o eixo e está sendo um movimento de rotação, um movimento angular em torno desse eixo, tá bom? Eu não consegui, eu mandei para vocês o vídeo, mas eu achei outro vídeo que pode ser mais interessante ainda. Esse vídeo aqui é de um salto no início da década de 2000 e pouco, a uma atleta chamada Daiane dos Santos, não sei se vocês lembram, hoje é comentarista de ginástica da TV Globo, da Rede Globo, e ela fez um salto que foi denominado de salto Daiane dos Santos, e depois é um salto que é o duplo twist carpado, que na época foi um boom dentro da ginástica, e um pesquisador de São Paulo chamado Marcos Duarte fez análise cinemática desse salto. Lembra lá naquele gráfico, daquela organização de estruturas que eu fiz, que eu coloquei para vocês? Então, a análise cinemática é uma descrição de movimento a partir de deslocamento, de posição, de velocidade angular, velocidade linear, tudo depende se essa cinemática ela é linear ou angular. E o que ele fez? Esse trabalho, assim, dentro do ginásio, ele colocou em torno de 16 a 20 e poucas câmeras, e essas 20 e poucas câmeras, elas filmavam sincronizadas, elas filmavam a Daiane dos Santos fazendo o movimento. Ele colocava uns marcadores reflexivos nas articulações e conseguiu reproduzir esse movimento, esse salto dela. E é aqui, é isso aqui, basicamente. Ó, como é que funciona? Ele faz a reconstrução do salto todo. E aqui eu tenho as variáveis que eu falei para vocês do deslocamento linear, das variáveis cinemáticas, a velocidade linear que ela percorre ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo, e a velocidade angular. E ele marca um centro de massa dela, que é o ponto que a gente chama de referência. E para você ver a ideia aqui, por exemplo, dessa variável aqui do deslocamento linear, dura em torno de 3 segundos, um pouquinho mais de 3 segundos o salto todo, né, o movimento todo. E quando ela está nesse ponto aqui, o centro de massa dela chega a 2,5 metros de deslocamento, de estatura, de altura. Ou seja, se ela na época ela estava fazendo esse salto, ela podia pular por cima de mim e eu pulando para cima, um salto vertical, ela passava por cima de mim. Só para vocês terem ideia de como é a ideia. Isso é uma análise cinemática via uma técnica que a gente chama de cinemetria, tá bom?
que é a técnica de filmagens. A gente pode fazer isso com o celular hoje em dia, mas na época, na verdade, o mais adequado mesmo para pesquisa é a cinemetria, que são várias câmeras. Isso passou no Esporte Espetacular, se eu não me engano. Eu passei para vocês isso aqui, esse exercício de fixação para descrição das posições de membros superiores e inferiores, né, em cada uma das figuras. Vocês fizeram? Sim, não? Não, né? Ninguém está falando? Vocês estão me ouvindo, gente? E não fizeram. Ah, ótimo. Tá bom. Então foi o seguinte, eu vou olhar para esse cara aqui do A e vou responder tudo em relação a fazer essa descrição das posições articulares desse cara, desse jogador de basquete nessa posição A. Então eu vou olhar aqui só para o lado direito dele e eu consigo enxergar que aparentemente o joelho está à frente de onde deveria estar. Com isso, eu tenho um ângulo, aí eu tenho a posição em dorsiflexão de tornozelo. O joelho direito está em flexão, o quadril direito está em flexão, o tronco está estendido, ele pode até estar caído para frente, mas ele está estendido, a posição diferente é o quadril. O ombro está em flexão, o cotovelo está em flexão e o punho está em extensão. A partir daí eu faço uma descrição cinesiológica articular do lado direito dele, qualitativa, e o objetivo dessa disciplina, pelo menos por enquanto, ela é dar um ar qualitativo às coisas. E aí depois ele vai fazer aqui, a gente pode ver rapidamente que aqui ele já está com o tornozelo já em flexão plantar, o joelho está estendido, o quadril está mais estendido, o ombro está mais flexionado do que aqui, e o cotovelo deve estar mais ou menos na mesma posição, assim como o punho. Aí eu olho para essa última posição, o cotovelo está estendido, o punho está flexionado, o ombro está mais flexionado ainda, o quadril está mais estendido ainda, o joelho está mais estendido ainda, e o tornozelo está em mais flexão plantar ainda, quando eu comparo com B e com A. Diga. Não. Não existe esse termo hiperflexão, tá? Ele não existe. Eu vou falar de alguns movimentos específicos dele, e aí a gente vai entrar mais a fundo nisso. Mas assim, a partir da posição anatômica, ou a posição cinesiológica, lembra lá da aula passada? Qualquer movimento que eu faça jogando a mão para frente, o braço para frente, é flexão. Então não existe hiperflexão, porque o ombro está estendido, ele está em extensão, a partir da posição anatômica. E aí, se eu jogo o braço para trás, aí sim eu tenho uma hiperextensão. Mas hiperflexão não existe, tá bom? E nem hiperadução, nem hiperabdução. Não, o movimento é de flexão. Eu entendo. Tá, perfeito. Mas está em extensão. O ombro está em flexão, desculpa, o cotovelo está em extensão. O cotovelo pode ter hiperextensão, o ombro pode hiperestender. Porque a gente tem que partir sempre da posição anatômica. A posição anatômica é como se fosse tudo zero, todos os ângulos são zero. Eu posso passar, quando eu aumento esse ângulo para um lado ou para o outro, eu tenho alguma posição diferente da posição anatômica, para cada uma das articulações. Certo? Bom, então, quem estiver assistindo, para o vídeo, refaz todo o exercício, e aí sim as coisas vão ficar mais claras. E não sei se vocês repararam, todos os movimentos, todas as posições que eu falei aqui, eu só estou falando porque eu estou enxergando ele de lado, tá? E quando eu enxergo ele de lado, eu falo que eu estou olhando num plano de movimento. E a cinesiologia, a descrição de movimento, ela pauta sempre em movimentos lineares, movimentos angulares. E os movimentos angulares, eles dependem de eixos. E esses eixos se movimentam, ou permitem movimento, em certos planos, que é um olhar. Vocês estão olhando para a tela agora, vocês estão olhando de frente para a tela, então vocês têm um plano que é a tela. Aí se vocês olharem para cima, se vocês estiverem num lugar coberto,
Vocês vão ter um outro plano de movimento, que é o plano do teto. Aí, se vocês estiverem numa sala ou num quarto, qualquer ambiente fechado, eles vão olhar para o lado, eles vão ter um outro plano de movimento, que é o plano da parede, ou da porta, ou da janela, que seja. E são planos de movimento, tá? E os movimentos ocorrem, a gente pode descrever os movimentos a partir destes planos e destes eixos, tá? Quer ver um exemplo que confunde um pouco a gente? Quem assiste uma partida de futebol e às vezes você acha que a bola está indo para o gol. E ela, na verdade, não está. Ela está vindo na direção da câmera, está indo um pouquinho mais para o lado da direção da câmera, que está filmando o jogo. Isso porque a câmera, a transmissão do jogo, ela é em duas dimensões, na dimensão de um plano só. Ela não tem uma terceira dimensão. Aliás, tem televisões que têm. Tem jogos que são transmitidos em três dimensões. E com as três dimensões, eu consigo juntar os três planos. E eu consigo saber se a bola está vindo, está indo. Filmes tem assim agora, né? E se a bola está indo para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, está vindo na minha direção ou não está vindo. E isso confunde um pouco, porque normalmente a gente vê as coisas em tela em duas dimensões, e não em três dimensões, que é o que a gente enxerga sem uma tela, por exemplo. Se estivesse assistindo o jogo no estádio, poderia ver para onde exatamente a bola está indo, para cima, para baixo, para frente, está vindo na minha direção ou está na direção do gol, e por aí vai, tá? Então a gente sempre tem que observar os movimentos a partir dos seus planos, e se o movimento for rotacional, no eixo respectivo daquele plano. E hoje a gente vai falar, provavelmente vocês já sabem disso, mas eu vou reprisar esses planos, esses eixos que a gente tem. Então a gente tem é, a, a gente consegue enxergar em três planos na nossa vida normal, onde os movimentos sempre ocorrem em dois planos. Então, entre x, y e z, eu tenho esse plano aqui. Entre x e z, entre y e z, eu tenho esse plano aqui, desculpa. Entre x e z é como se tivesse um plano do chão, tá? Ou do teto. Entre y e z, eu tenho um plano, sei lá, de uma parede aqui. E eu consigo observar, determinar esses movimentos a partir desses planos x, y, z, os planos cartesianos, conhecidos como planos cartesianos. No corpo humano, a gente separa o corpo em três planos e dá nome aos bois. Esses planos eles podem ser frontal, ou ele também pode ser conhecido como coronal, mas eu prefiro muito mais o frontal, que é mais fácil da gente lembrar, o plano sagital e o plano transverso. Então, eu posso separar em três partes o corpo, a partir de um plano frontal, em duas partes. O plano sagital estou separando em outro sentido, e o plano transverso ou horizontal estou separando em outro sentido o corpo. Bom, vamos especificar cada um deles. No plano frontal, eu estou separando a parte da frente da parte de trás do corpo. Então, tudo que vocês estão olhando, por exemplo, na tela, olhando quem está vendo, assistindo a aula gravada, estão olhando para mim, vocês estão me vendo no plano frontal. Então, qualquer movimento que eu faça para frente e para trás, vocês não vão ter noção. Se eu estiver fazendo movimento de rotação, vocês também não vão estar tendo noção. Só vão ter noção se estiver fazendo movimento para um lado ou movimento para o outro lado, tá? Ou para cima e para baixo. Tá? E vocês só vão conseguir enxergar esses movimentos nesse plano, tá bom? Se eu separo o corpo no lado direito e lado esquerdo, ou medial e lateral, eu estou olhando o movimento no plano sagital. E aí, se eu tivesse de lado para vocês, vocês conseguiriam enxergar qualquer movimento. De frente, vocês não vão enxergar o movimento. Entenda, enxergar o movimento é quantificar, mesmo que qualitativamente, tá? Quantificar qualitativamente é complicado, né? A gente pode quantificar o quanto eu estou mudando de posição, tá? Seja em posição linear ou angular, se eu estiver falando em ângulo ou em distância em centímetros, por exemplo, tá? E no plano sagital vocês conseguem só enxergar o que está acontecendo de lado, separando um lado e outro, então, onde eu separo o lado esquerdo do lado direito, ou o lado ou a parte lateral da parte medial. Mesma forma, a gente olha o plano transverso, onde estou separando a parte superior da parte inferior. Seja ele no joelho, no tornozelo, no quadril, no ombro, por aí vai. E aí qualquer movimento que eu enxergue de cima para baixo,
eu estou entendendo como está esse movimento, se esse movimento é no plano transverso. Tá? Eu chamo transverso que ele é mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, da mesma forma, depois eu volto. Não, eu vou ter que passar por isso aqui. E cada um desses planos de movimento, a gente possui um eixo que permite movimentos rotacionais nesse plano. E o eixo é como se fosse um papel. Posso? Um papel furando, uma caneta furando um papel. Deixa eu furar aqui. Para quem está me vendo no vídeo, é isso. Eu tenho o plano, que é o papel, e eu tenho o eixo, que é a caneta. Então, qualquer movimento que eu faça nesse plano, a partir desse eixo, estou rodando o papel a partir de um eixo. Então, se eu tenho, por exemplo, desenhado qualquer coisinha aqui, uma bola, por exemplo, que eu estou desenhando uma bolinha azul, eu estou fazendo um movimento, estou conseguindo enxergar o quão está se deslocando essa bolinha nesse plano, porque eu estou fazendo um movimento nesse eixo. E se eu estou falando desse eixo de frente para trás, eu chamo de eixo antero-posterior. E esse eixo antero-posterior, ele cruza ortogonalmente o plano frontal, tá? Caso eu não esteja mais no plano frontal, e qualquer movimento que eu faça aqui seria no plano frontal, e eu estiver olhando agora de lado, esse eixo, ele não é mais no plano frontal. Esse eixo seria um eixo médio-lateral que vai estar cruzando cruzando o plano sagital. E qualquer movimento no plano sagital só pode ser observado através de um eixo médio-lateral. Alguns autores chamam de laterolateral. Tanto faz. Mas eu prefiro médio-lateral. E da mesma forma, se eu estiver olhando de cima para baixo, no plano transverso, ou de baixo para cima, o eixo que cruza o plano transverso é o eixo longitudinal. Então, qualquer movimento de rotação no plano transverso é a partir do eixo do eixo longitudinal. Então, vamos especificar cada movimento desse. No eixo médio lateral, movimentos básicos que a gente tem de flexão e extensão. Então, qualquer flexão e extensão de cotovelo eu só enxergo no plano sagital, de lado, no plano sagital, com o eixo médio lateral. Eu consigo determinar o quanto eu estou flexionando o cotovelo, por exemplo, ou estendendo o joelho, por exemplo. Assim como qualquer movimento desse aqui. Ela está fazendo um giro numa barra, onde o eixo é essa barra aqui, e esse eixo é o eixo médio lateral no plano sagital. Da mesma forma, numa corrida. E aí, não sei se vocês lembram, na primeira aula eu passei aquele exercício para vocês fazerem depois o vídeo da corrida estacionária. Nessa corrida estacionária, todos os movimentos são no plano sagital, com eixos no eixo médio lateral, tanto para o joelho como para o tornozelo, quadril, etc. e tal. Esse movimento de flexão, extensão, a partir de uma posição anatômica, é o eixo médio lateral. Ocorre no eixo médio lateral, no plano sagital. O eixo antero-posterior, ele permite movimento no plano frontal, e esse movimento no plano frontal é movimentos simples de abdução, adução, de quadril, de ombro, onde o meu eixo vai cruzar o centro articular. Assim como se eu estiver fazendo como é que é o nome disso? Uma estrela, eu só consigo enxergar o movimento se ela está fazendo de frente, no plano frontal. E a partir desse movimento no plano frontal, eu sei que ela está movimentando quadril, está movimentando ombro e todas dessas articulações. Também temos o eixo longitudinal, e esse eixo longitudinal cruza ortogonalmente o plano transverso. Movimentos básicos de rotação interna e externa, adução e abdução horizontal, de ombro, de quadril, ou de rotação de tronco. Então tem esse eixo aqui que vai cruzar ortogonalmente esse plano que vai cortar a parte superior da parte inferior, e eu consigo enxergar apenas movimentos de rotação, de abdução horizontal, de adução horizontal
nesse plano transverso no eixo longitudinal. Até aqui eu acho que vocês já ouviram falar dessas condições, desses detalhes, mas se, por exemplo, eu viro, eu deito, o meu corpo acompanha esses planos, tá? Deitei e eu estou fazendo um movimento desse deitado, continua no eixo longitudinal, no plano transverso, tá bom? Então, resumão do resumão é isso aqui. Então, a gente tem 3 planos que cartesianos, que têm nomes no corpo humano e são cortados ortogonalmente por eixos que vão permitir movimentos rotacionais em torno desse eixo. E eu tenho, por exemplo, qualquer descrição cinesiológica, eu tenho que saber qual é o plano e eixo de movimento. Se eu quero enxergar um movimento qualquer que seja, eu tenho que saber que esse movimento ele ocorre pelo menos em um plano. Tá? A descrição mais simples seria uma descrição em um plano de movimento. E eu tenho que enxergar nesse plano de movimento qualquer esse movimento que eu esteja observando. E esse movimento, nesse plano, tem um eixo articular, caso o movimento seja rotacional, o movimento angular. Tá bom? Então tem eixo longitudinal no plano transverso, o eixo médio lateral no plano sagital, e no plano frontal eu tenho o eixo antero-posterior. Com isso, a gente vai ter que ter isso no sangue, isso vai ter que estar muito claro, e toda vez que a gente for falar de qualquer movimento, a gente vai ter que entender dessas coisas. Resumão, está aqui a tabelinha. Movimento plano e eixo. Em geral, o movimento de flexão e extensão ocorre no plano sagital, eixo médio lateral. Movimento de rotação ocorre no plano transverso e eixo crânio-caudal, ou longitudinal. Abdução e adução no plano frontal e eixo antero-posterior. Não tem muito mistério, não. É mais ou menos isso que tem para falar. Sendo que eu tenho movimentos que são específicos e movimentos complexos, que envolvem determinadas articulações, detalhes de algumas articulações. Aqui eu trouxe alguns exemplos visuais para a gente entender. A escápula ela tem um detalhe muito, muito importante. A escápula, a articulação escapulotorácica, é uma das articulações do complexo do ombro, tá? E eu tenho movimentos da escapulotorácica que ela vai permitir os movimentos da escápula em diferentes planos e eixos de movimentos não, na verdade, sim, não necessariamente são movimentos rotacionais, são movimentos lineares. E aí um dos exemplos da escápula, ela faz a protração e a retração. Na protração, é como se estivesse jogando a palma da mão, a mão lá para frente, e eu estou afastando uma escápula da outra. Eu estou deslizando a escápula do gradil costal lateralmente, tá? E a retração é um movimento contrário, quando eu tento juntar uma escápula com a outra. Tá? Tem adução e abdução também da escápula torácica, que é a mesma coisa. O movimento do tornozelo, de uma das articulações do tornozelo, que é o movimento de inversão e o movimento de eversão. Inversão quando a sola do pé vai para dentro, eversão quando a sola do pé vai para fora. Alguém aqui já teve alguma torção de tornozelo, uma entorse de tornozelo? Diga. Você Inversão. 95% das entorses de tornozelo é por inversão. Quando vocês estiverem aula do tornozelo, vocês vão entender exatamente o porquê disso. Tá? Boa. Não por isso. Quando vocês tiverem aula de articulações, se eu não me engano, eu vou falar mais disso. Mas não é por isso. É uma característica anatômica isso, tá? Mas não é por isso que você tem maior quantidade de torções ou de entorses em inversão. Tá? Tem um monte de material ali que contribui ou não contribui para essa articulação ser mais ou menos estável. Tá? Mas é boa observação. Outro movimento, eu tive também uma torção por inversão durante a pandemia. Passei 4 meses trancado em casa, quando eu resolvi correr,
Na segunda vez que eu fui correr, eu torci o tornozelo, quase me esborrachei no chão. Foi bem desconfortável. Outro movimento assim que a gente já comentou em algum momento, que é o movimento de pronação e supinação da articulação radioulnar proximal, e também o movimento de circundução, tá? E o movimento de circundução ele é diferente desses aqui, porque ele não é específico, mas ele é complexo. E os movimentos complexos são os movimentos que ocorrem em mais de um plano. Por exemplo, estou falando numa braçada de crawl, por exemplo, da natação, eu tenho movimento em vários planos e eixos. Tá? A gente consegue observar o movimento num plano e eixo específico. Tá? Mas ele está passando por todos os planos e eixos, está rodando, o ombro, ele está abduzindo o ombro e ele está flexionando e estendendo o ombro o tempo inteiro. Então, esse é o movimento de circundução. A gente tem vários exemplos disso. Tá? E não confundam, uma vez isso não é brincadeira, eu fui corrigir a prova de uma turma de uma outra universidade. Eu dava não, né? Eu fui corrigir a prova de cinesiologia e alguns dos alunos, ao invés de falar circundução, falaram circuncisão. São coisas distintas, diferentes. Circuncisão não faz parte da cinesiologia e circundução é um movimento rotacional que passa por 3 planos e os 3 eixos, tá bom? Circundução, tá? Outros movimentos exclusivos em determinadas articulações, existem mais, tá, gente? Mas eu delimitei alguns aqui. Por exemplo, na coluna eu tenho no plano frontal o movimento de flexão lateral, então está deslocando lateralmente a flexão lateral da coluna. A escapulotorácica eu já falei, no plano frontal tem rotação para cima e para baixo, elevação e depressão. No punho eu tenho movimento de rotação desvio ulnar e radial, ou adução e abdução de punho, mas um nome que melhor descreve é o movimento de desvio radial e desvio ulnar no plano frontal. O tornozelo já falei, de inversão e eversão no plano frontal. A radial ulnar no plano transversal, a gente também já falei, pronação e supinação. Ombro e quadril no plano transverso, eu tenho rotação interna e rotação externa. E cuidado quando a gente for falar disso, porque tem um detalhezinho que a gente tem que observar, a gente tem que observar o que está acontecendo na parte anterior do corpo. Se a parte anterior está indo em direção à parte interna, é rotação interna, tá? Tá bom? Do segmento. E aí, quando você faz a rotação interna e externa com o joelho flexionado, você tem uma tendência de observar o que está acontecendo com o pé. Mas, na verdade, está acontecendo com a parte anterior da coxa, por exemplo. Tá? E, da mesma forma, ombro e quadril, no plano transversal, faz a adução e a abdução horizontal. Também, algumas pessoas chamam de flexão horizontal e extensão horizontal. Eu prefiro adução e abdução, eu acho mais adequado. Mas nada impede que use flexão e extensão horizontal. É como se eu estivesse fazendo uma flexão de braço, por exemplo. É um movimento de adução e abdução horizontal. No plano transverso, tá bom? Então, assim, vou deixar que vocês façam. Responde para mim rapidinho. Caracterize o plano eixo de movimento para esse movimento que ela está realizando. Não importa o nome do movimento. Qual é o plano e qual é o eixo? Diga. Perfeito. Plano transverso, transversal, ou no eixo crânio-caudal ou longitudinal. Tá? Eu tenho um eixo que vai estar desde a ponta do pé dela, que vai estar permitindo o giro, até a cabeça dela. E eu só consigo observar esse movimento, quantificar esse movimento, se estivesse olhando de cima para ela. Se estivesse aqui de cima, olhando de baixo para ela. Eu olhando de cima, eu consigo ver que ela está rodando para um lado ou rodando para o outro. Por isso a dificuldade que vocês têm de saber se ela está rodando para a direita ou para a esquerda. Né? Na verdade, ela está rodando para a esquerda. Mas existe uma certa dúvida. Se estivesse olhando de cima, vocês saberiam exatamente para onde a parte anterior do corpo dela está girando, para a direita ou para a esquerda. Tá? E poderiam quantificar o quanto está girando, a velocidade, etc, etc e tal. Tá bom? Pegou? Tá certo isso?
e esse movimento no plano transverso. Idem. Esse GIF também eu já mostrei na aula passada. A gente tem combinação de movimento linear e movimento angular, correto? Ela está se deslocando para frente, você pode ver pela marcação aqui na trave, que ela está se deslocando para frente, e eu tenho movimento linear e tenho movimento angular pelas articulações dela que estão movimentando. No movimento angular, qual é o plano e o eixo de movimento? Um, dois. Ninguém? Vocês estão aí, gente? Eu estou sozinho aqui. Vamos lá, então. Se você estiver assistindo em casa, depois vocês respondam isso. Mesma forma, gente, eu pedi para vocês fazerem o exercício anterior, então eu queria que vocês fizessem exatamente a mesma coisa para o vídeo, quem for assistir, para o vídeo e faz esse exercício aí para mim. Depois a gente corrige na próxima aula. Não, melhor. Deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui. Eu estou conseguindo observar quais são os movimentos que estão acontecendo aqui na quadril dela, por exemplo. Está abduzindo o quadril? Eu consigo enxergar a abdução de quadril? Eu consigo enxergar a rotação de quadril aqui? Ou observa apenas a flexão e extensão de quadril? Flexão e extensão de quadril a partir da posição anatômica, eu só tenho um eixo que permite isso. Eixo médio-lateral. E esse eixo médio-lateral ele está no plano frontal, no plano sagital. Certo? Então, tivesse que descrever isso, seria no plano sagital, no eixo médio-lateral, para movimento de flexão e extensão de quadril. Tá bom? Mesma coisa aqui, descreve tudo, faz tudo isso aí, que a gente vai, na verdade, assim, não sei se vocês começaram a perceber, a ideia é a gente começar a aprofundar o mesmo exercício, o mesmo movimento. A gente sabe qual é o tipo de movimento, mas agora a gente está descrevendo qual é o plano e eixo de movimento, e para cada uma dessas articulações. Esse é detalhe também, cada uma das articulações, cada uma das fotos. Eu queria que vocês fizessem para casa esse aqui, caracterizar o plano e eixo de movimento para essas duas imagens. Qual é o eixo que vocês estão olhando e qual é o movimento nesse eixo que vocês estão observando. Tá bom? Vamos encerrar aqui, que daqui a pouco eu tenho a banca e eu mando o vídeo gravado para vocês e a aula, essa aula toda, e na próxima aula a gente começa a corrigir e dar mais ênfase em torno desse conteúdo.